Olá, eu sou o Pedro, e este é o canal Cidadela Interior. Existe um momento na vida em que percebemos algo desconfortável. Nem toda companhia nos faz bem. Algumas pessoas sugam nossa paz, drenam nossa energia e nos afastam de quem realmente somos. E o mais curioso é que muitas vezes continuamos presos a elas não por amor, mas por hábito, culpa, medo da solidão ou esperança de que um dia mudem. O estoicismo nos ensina que uma vida equilibrada depende diretamente da qualidade daquilo que permitimos entrar em nossa mente, e isso inclui pessoas. Marco Aurélio dizia que a alma se torna da cor dos pensamentos que ela cultiva, mas eu diria que ela também se torna da cor das companhias que aceita manter. Antes de prosseguirmos, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar as notificações. Isso ajuda o canal a continuar trazendo reflexões profundas para fortalecer sua mente e sua vida. Hoje, vamos falar sobre 7 maneiras estoicas de se desapegar de pessoas tóxicas. E talvez, ao final deste vídeo, você entenda que desapego não é crueldade, é sobrevivência emocional. Primeira maneira: pare de tentar salvar quem não quer ser salvo. Uma das maiores armadilhas emocionais é acreditar que você pode mudar alguém à força. Pessoas tóxicas frequentemente vivem em ciclos de manipulação, vitimismo, agressividade ou egoísmo. E quem possui um coração bom acaba acreditando que, com paciência suficiente, amor suficiente ou compreensão suficiente, conseguirá transformar aquela pessoa. Mas os estoicos eram extremamente claros sobre isso. Você não controla a consciência do outro. Epicteto ensinava que devemos concentrar nossa energia apenas naquilo que depende de nós. O caráter de outra pessoa não depende de você. A maturidade dela não depende de você. A forma como ela trata os outros não depende de você. Existe uma diferença enorme entre ajudar alguém e sacrificar sua própria paz, tentando carregar uma pessoa que não quer caminhar. Algumas pessoas não querem mudar. Elas querem apenas alguém que tolere seus comportamentos. E quanto mais você tenta salvá-las, mais afunda junto. O estoicismo não ensina indiferença, ensina lucidez. E lucidez é entender que você não pode construir uma ponte sozinho. Segunda maneira: aprenda a não depender emocionalmente da aprovação dos outros. Muitas relações tóxicas sobrevivem porque existe dependência emocional escondida nelas. Às vezes a pessoa nos humilha, nos diminui, nos manipula, mas basta um pequeno gesto de carinho para voltarmos correndo. Porque no fundo, estamos condicionados a buscar validação nela. O estoico entende que a verdadeira estabilidade vem de dentro. Quando sua autoestima depende da aceitação de alguém, você entrega o controle da sua felicidade nas mãos dessa pessoa. E isso é extremamente perigoso. Pessoas tóxicas percebem essa necessidade e usam isso como ferramenta de controle. Elas oferecem afeto e retiram afeto, aproximam e afastam. E aos poucos, transformam você em alguém ansioso por migalhas emocionais. Mas veja, ninguém deveria implorar por respeito. Marco Aurélio escrevia para si mesmo constantemente como uma forma de fortalecer sua própria mente, porque ele sabia que, sem um centro interior sólido, o mundo nos manipula facilmente. Você precisa aprender a gostar da própria companhia. Precisa desenvolver uma vida interior forte o suficiente para não aceitar qualquer relação, apenas para evitar o vazio. A solidão machuca por um tempo, mas a convivência tóxica destrói lentamente. Terceira maneira: observe os padrões, não as promessas. Pessoas tóxicas geralmente são muito boas com palavras. Elas pedem desculpas emocionadas. Dizem que vão mudar, prometem que será diferente, juram que você é importante. Mas o estoico não observa apenas discursos, ele observa padrões. Porque a verdade de alguém aparece nas ações repetidas, não nos momentos emocionais. Quantas vezes você já ouviu a mesma promessa da mesma pessoa? Quantas vezes tolerou desrespeitos porque acreditou na possibilidade de mudança? O problema é que esperança sem evidência vira prisão emocional. Os estoicos valorizavam profundamente a racionalidade. Não aquela razão fria e arrogante, mas a capacidade de enxergar a realidade como ela é, sem distorcê-la por carência emocional. Uma pessoa pode dizer que ama você, e ainda assim destruir sua paz diariamente. Uma pessoa pode chorar diante de você, e continuar manipulando você logo depois. Não se apegue às versões que alguém cria de si mesmo. Observe quem ela é repetidamente. O comportamento constante sempre revela mais que o discurso bonito. Quarta maneira: aceite que algumas pessoas fazem parte apenas de uma fase da sua vida. Existe sofrimento quando tentamos eternizar relações que já cumpriram seu ciclo. O estoicismo nos lembra constantemente da impermanência. Tudo muda. Pessoas mudam. Caminhos mudam. Prioridades mudam. Nem todo afastamento é tragédia. Às vezes é maturidade. Algumas pessoas entram na nossa vida para ensinar algo. Outras para testar nossa força. Outras para mostrar exatamente o tipo de relação que nunca mais queremos repetir. Mas insistimos em manter certos vínculos, porque nos apegamos às memórias do que aquilo um dia foi. E aqui está uma verdade difícil. Você pode amar as lembranças de alguém e ainda assim precisar se afastar da pessoa que ela se tornou.
O passado não deve ser usado como justificativa para suportar sofrimento contínuo. Os estoicos entendiam que apego excessivo gera sofrimento, porque tentamos controlar aquilo que naturalmente muda. Desapegar não significa apagar a história. Significa aceitar que nem toda a história deve continuar. Quinta maneira: preserve sua paz como algo sagrado. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas romantizam o desgaste emocional. Acham bonito tolerar tudo, aceitar tudo, suportar tudo. Mas os estoicos valorizavam profundamente a tranquilidade da mente. Paz não é luxo, é necessidade. Se alguém constantemente traz caos para a sua vida, se toda conversa vira desgaste, se você vive ansioso, drenado ou emocionalmente confuso depois de estar com aquela pessoa, isso não é normal. Isso é um sinal. Seu emocional não foi feito para viver em estado permanente de guerra. E existe algo importante aqui. Muitas pessoas tóxicas criticam justamente quando você começa a criar limites. Porque limites encerram manipulações. Quando você aprende a dizer não, algumas pessoas deixam de se beneficiar da sua fraqueza emocional. E então tentam fazer você se sentir egoísta por se proteger. Mas o estoicismo nos ensina que proteger a própria mente é uma responsabilidade. Você não deve permitir que qualquer pessoa transforme sua vida em um campo de batalha emocional. Sexta maneira: pratique o desapego sem ódio. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis, porque quando alguém nos machuca, sentimos vontade de revidar, de guardar raiva, de desejar que a pessoa sofra. Mas os estoicos acreditavam que carregar ódio também aprisiona. O desapego verdadeiro não acontece quando você destrói o outro emocionalmente. Acontece quando ele deixa de controlar sua paz interior. Você não precisa odiar alguém para se afastar. Não precisa desejar vingança. Não precisa provar nada. Às vezes, o maior ato de força é simplesmente sair em silêncio e reconstruir sua vida longe daquilo que fazia mal. O ressentimento mantém conexões invisíveis. Quanto mais você alimenta a raiva, mais aquela pessoa continua ocupando espaço dentro da sua mente. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar semelhante àquele que causou o dano. E isso é profundamente poderoso. Porque pessoas tóxicas frequentemente esperam reação emocional intensa. Esperam caos, discussão, descontrole. Mas quando você se afasta com serenidade, você recupera algo precioso: sua liberdade emocional. Sétima maneira: lembre-se de que sua vida é limitada. Os estoicos refletiam constantemente sobre a morte. Não de forma mórbida, mas como um lembrete de prioridade. O tempo é finito. E talvez a pergunta mais importante seja: quanto da sua vida você ainda pretende desperdiçar em relações que destroem sua paz? Quantos anos mais vivendo culpa, ansiedade, humilhação, exaustão emocional? Muitas pessoas passam décadas tentando consertar vínculos que apenas as adoecem e só percebem tarde demais o quanto perderam de si mesmas. O estoicismo nos convida a viver com consciência. E consciência é entender que cada dia entregue ao sofrimento desnecessário é um pedaço da vida que não volta mais. Você merece relações que tragam dignidade, respeito, leveza, reciprocidade. Não perfeição, mas saúde emocional. Talvez o maior sinal de maturidade seja perceber que nem toda batalha merece ser lutada. Algumas pessoas não precisam ser convencidas do seu valor. Precisam apenas perder acesso à sua presença. E quando você finalmente entende isso, algo muda dentro de você. O peso diminui. A mente clareia. A vida volta a respirar. Porque paz não nasce quando todos nos amam. Paz nasce quando paramos de permanecer onde nossa alma adoece. Bem, eu sou o Pedro e vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, digite nos comentários: minha paz não está à venda, e diga a cidade de onde está falando. E lembre-se, às vezes, o maior ato de coragem não é permanecer, é partir.